Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde a todos. Quarta-feira, dia de Campeonato Paulista. Segunda rodada do Paulistão e hoje um confronto entre Corinthians e Água Santa às 19h30 na Neoquímica Arena, em Itaquera. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, ajude a crescer ainda mais o R-City, beleza? Muito obrigado aí a todos pela audiência. E o Corinthians perdeu na estreia por 1-0 contra o RB Bragantino fora de casa, enquanto a Água Santa perdeu para a Ferroviária por 3-1 jogando em casa. A Ferroviária venceu o Água Santa de Diadema na casa do Água Santa, então as duas equipes vêm de derrota no confronto de estreia. Então, duas equipes buscando pontuar pela primeira vez na competição, o que torna a partida mais interessante nessa noite de quarta-feira. Romero e Matheus Bidu foram regularizados no BID. Os dois jogadores não jogaram a partida de estreia porque não estavam com a documentação ok. Agora está tudo certo, estão no BID. Bidou, né? O Matheus Bidu, Bidou e o Ángel Romero, né? O paraguaio, ex-Corinthians, que volta à equipe de Parque São Jorge, está regularizado e tem condições de estrear na partida de daqui a pouco. Outro jogador que está no BID é o Yuri Alberto. Aí você pergunta, né? Por quê? O Yuri Alberto já estava no Corinthians. Porém, o Yuri Alberto ele estava com um contrato no BID de empréstimo e agora ele tem um contrato definitivo. Então, até chegar toda a documentação da Rússia, até organizar toda a situação, acabou demorando um pouco. Na primeira partida, o Yuri Alberto já não atuaria por estar lesionado, mas devido a esse problema de documentação, de qualquer forma, ele não estrearia. Porém, agora está tudo certo e hoje Yuri Alberto estará em campo pela primeira vez na temporada de 2023 e pela primeira vez como jogador do Corinthians. Ano passado atuou como um jogador emprestado da equipe do Zenit, agora ele é do Coringão. Já uma má notícia é a ausência do Fausto Vera. Fausto Vera que se lesionou no primeiro tempo na partida contra o RB Bragantino e certamente voltará a campo apenas no final do mês, só em janeiro, no dia 29, contra o São Paulo, no Clássico. Já volta também numa fogueira, hein? O Fausto Vera, no fim das contas, a lesão não foi grave o quanto pensaram, foi uma torção muito forte, uma cena feia, inclusive, porém, foi apenas a torção, não teve um rompimento de ligamento, uma fratura, então o Fausto Vera ficará mais ou menos 15 dias longe dos gramados e voltará. A previsão é de retorno no Clássico contra o São Paulo. O Corinthians está tentando de todas as formas antecipar esse retorno, mas uma data garantida, uma data mais provável para o retorno do argentino é no dia 29 de janeiro. E o adversário do Corinthians, não é só o Corinthians que tem problema, o Água Santa tem 2 desfalques já. Logo na primeira rodada, na derrota em casa contra a Ferroviária, o Água Santa perdeu 2 jogadores que levaram cartão vermelho. Foi o zagueiro Rodrigo San e o lateral esquerdo Juan. Foram expulsos e são 2 desfalques. Jogadores titulares da equipe do Água Santa não poderão atuar devido a esse cartão vermelho na estreia. Então o Corinthians leva essa vantagem, vamos dizer assim. E o principal destaque do Água Santa, o jogador que o Corinthians tem que ter mais atenção, é o atacante Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, velho conhecido do futebol nacional, já atuou no Flamengo, no Goiás, em várias equipes e nos últimos paulistas vem se destacando em equipes aqui do estado. Em 2020 e em 2021, em 2021 e 2022, aliás, ele atuou pela Ferroviária. Em 2020 ele também atuou, então ele atuou nos 3 anos. Mas 2021 e 2022 foram os anos de maior destaque do Bruno Mezenga pela equipe de Araraquara. Em 2 paulistas, em 2 anos consecutivos que ele disputou o Paulistão pela Ferroviária, ele marcou 13 gols. Então é um jogador muito perigoso,
um atacante, um centroavante fazedor de gols, que o Corinthians deve ter muita atenção para o confronto de logo mais. E o provável Corinthians, antes de falar o provável Corinthians e Água Santa, eles se enfrentaram em apenas uma oportunidade em toda a história. E essa única partida, quem levou a melhor foi o Água Santa. O Água Santa venceu a única partida jogada contra o Corinthians, que foi em 2020. O Água Santa venceu o Corinthians por 2-1 e de virada, né? O Corinthians, que é conhecido como o time da virada, dessa vez o feitiço virou contra o feiticeiro e o Corinthians acabou sendo derrotado por 2-1. O Corinthians abriu o placar naquela partida com Wagner Love e o Água Santa virou com Luan Dias, que está no Água Santa nesse Paulistão, e o Robinho. O Robinho não pertence mais ao Água Santa, está no futebol internacional, mas o Corinthians tomou essa virada. Então, no retrospecto, quem leva vantagem é o Água Santa. É de uma partida, só um jogo apenas em toda a história, mas contra números, né, não tem muito o que se argumentar. O Água Santa leva melhor no confronto histórico. E o provável Corinthians para a partida de hoje é com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Na meiuca, Duqueiroz, Michael, Juliano e Renato Augusto. 2 atacantes, provavelmente, Roger Guedes e Yuri Alberto. E um provável Água Santa é com Gabriel Mesquita, Reginaldo, Marcondes, Inácio e Patrick Alain. Luan, Lucas Henrique e Igor. E o trio de ataque com Lucas Tocantins, Júnior Todinho e Bruno Mezenga. Então o Corinthians tem algumas mudanças do que na estreia. Corinthians que não teve na estreia o Renato Augusto e também não teve o Yuri Alberto. Esses jogadores estão cotados, são prováveis titulares para a partida de hoje. Um outro retorno também, o Adson estava suspenso para a primeira partida do ano, porque tomou o 3º cartão amarelo na última partida do Paulista na temporada passada, e volta para esse segundo jogo. Um jogador interessante, um jogador de velocidade que pode entrar no segundo tempo e fazer uma bagunça na defesa do Água Santa, pegando a defesa da equipe de Diadema cansada, pode fazer a diferença na partida. O Corinthians entra com favoritismo. A primeira partida do Corinthians era uma partida complicada, todo mundo imaginava isso. É o Bragantino, é uma equipe de Série A, e agora o Corinthians vai enfrentar uma equipe que não disputa nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro. O Água Santa é uma equipe que frequentemente está disputando a Série A, mas obviamente em questão de elenco, em questão de investimento, o Corinthians tem obrigação de vencer essa partida, jogando em casa, primeira partida do ano jogando em casa, diante da sua torcida. Então, tudo isso leva a crer que o Corinthians é favorito. Óbvio que dentro de campo, tudo muda, tudo pode acontecer, mas o Corinthians vem com força máxima. Esse time, tudo indica que esse time será o titular para a temporada. A única posição que pode haver alguma mudança, além do Fausto Vera que está lesionado, claro, é o Fábio Santos e o Matheus Bidu. Talvez vai haver um revezamento nessa lateral esquerda, porque o Fábio Santos já demonstrou na partida do último domingo que não tem gás, que não tem fôlego para aguentar uma partida pegada, 90 minutos, assim, é muito complicado para o Fábio Santos, que é um jogador que já tem uma idade elevada, já a parte física já compromete muito dentro de campo, e os lances do Red Bull Bragantino, os principais lances, foram pelo lado direito do ataque da equipe de Bragança, que no caso é o lado esquerdo da defesa corintiana. Então o Fábio Santos sofreu muito, então Matheus Bidu pode entrar durante a partida contra o Água Santa e será uma partida, um bom teste para ver como está esse lateral esquerdo que chegou do Cruzeiro, que pertencia ao Guarani. Então atenção no Matheus Bidu, que será reserva, mas certamente entrará no decorrer da partida. Essa dupla de volantes, Duqueiroz e Michael, é uma dupla de volantes que me agrada bastante. Óbvio que o Fausto Vera é um jogador com muito mais qualidade que o Duqueiroz, mas Duqueiroz e Michael faz uma boa dupla, acho que passa segurança, o Michael com uma boa saída de bola, o Duqueiroz aquele famoso ladrão de bolas, aquele jogador para destruir os ataques da equipe adversária. Eu acho que faz uma boa dupla, passa uma segurança na partida contra o Água Santa. É legal para ver esse entrosamento para as próximas partidas. E de nome, o Corinthians
já passou o nervosismo, entre aspas, da estreia do campeonato, a falta de ritmo. Todos os times grandes, quando estreiam, reclamam da falta de ritmo. O Corinthians não tem muito essa desculpa, porque o Red Bull Bragantino parou de jogar no Brasileirão no mesmo dia que o Corinthians. A preparação foi praticamente igual. E o Corinthians mostrou muitas deficiências. Deficiências essas que certamente o Lázaro deve ter corrigido nesses poucos treinamentos de domingo até hoje. Mas contra o Água Santa, que é uma equipe obviamente mais limitada que Red Bull Bragantino, o Corinthians entra com um grande favoritismo. Eu acredito numa vitória por 2-0 do Corinthians, sem grandes sustos, e os primeiros 3 pontos para o Corinthians no Paulistão 2023. E a sua opinião? Corinthians é favorito? A zebra vai passear em Itaquera e o Água Santa levará a melhor? O que você acha que vai acontecer? Gostou do vídeo? Curte o conteúdo, tá bom? Se inscreva no canal. O apoio de vocês e ajuda é muito importante, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!